Fernando percebeu que as áreas de dois quadrados estão na razão de 1/4. Ele mediu e viu que o perímetro do menor é igual a 20 centímetros. Então, a medida do lado do quadrado maior é igual a quantos centímetros? Então, nós temos aí uma questão que envolve bastante conceito, né? Nós temos aqui a ideia de razão, temos antes disso a ideia de área, né? Temos também aqui ó, o perímetro, a ideia de perímetro. E aí ele fala disso tudo para falar de um lado do outro quadrado. Então vamos por partes aí, com calma, para resolver essa questão aí, ó. Bom, ele percebeu que as áreas desses dois quadrados estão na razão de 1/4. Então eu vou dizer assim, olha, a área do quadrado 1 dividido pela área do quadrado 2, afinal de contas essa é a ideia de razão, né? Está na razão de 1/4. Significa que quando nós pegarmos a área do quadrado 1 e dividir pela do quadrado 2, vai dar 1/4, né? Se você preferir trabalhar com decimal, realize a divisão. Mas olha só, aqui nós temos vários exemplos, né? Podemos ter aqui, por exemplo, que a área do quadrado 1 é o próprio 1 e a área do quadrado 2 é o 4, tá certo? Ou seja, a área 1 é menor que a área 2. Outro exemplo, a área do quadrado 1 poderia ser 2, enquanto a área do quadrado 2 fosse 8. Se nós simplificarmos, né, em cima e embaixo por 2, volta no 1/4. Então, de novo, a área 1 é menor do que a área 2. Poderia ser, por exemplo, também, né, a multiplicação aí por 3. Então, você tem aqui 3 sobre 12. Se você dividir por 3 em cima e embaixo, numerador e denominador, você volta no 1/4. E assim por diante, né? Nós chamamos isso de frações equivalentes. Mas isso eu discuti só para a gente ver, olha, então a área 1 ela é menor que a área 2, tá certo? A área 1 nessa configuração é menor que a área 2. Tudo bem. Ah, aí o que, que ele fez? Olha, ele mediu e viu que o perímetro do menor é igual a 20. Bom, perímetro. Em alguns lugares você vai ver perímetro escrito como 2P. Eu vou colocar só como P aqui, tá? Então eu vou chamar de P e ele fala assim, olha, o perímetro do menor. Então, como nós sabemos que a área 1 é menor, né? Então eu vou colocar aqui o perímetro do 1, do menor. É igual a 20 centímetros. Ora, mas nós estamos lidando com quadrado, né? E aí ele quer falar sobre o lado. Então vamos pegar aqui o lado, né, do, do, do quadrado 1. Ó, se eu tenho perímetro, para determinar o lado, eu divido ele por 4, porque o perímetro é a soma de todos os lados. O quadrado tem 4 lados iguais. Então eu posso dizer que o lado do quadrado 1 é igual ao perímetro do quadrado 1 dividido por 4. Ou seja, o lado do quadrado 1 é igual a 20 dividido por 4. Nesse caso, nós temos 5 centímetros. Qual a vantagem nisso? Se nós temos o lado do quadrado 1, nós podemos achar a área do quadrado 1. Será que a área é 1, como a gente estava cogitando? Será que é 2? Será que é 3 ou algum outro número aí que nós não pensamos como exemplo? Então vamos fazer isso. Ó, nós temos que L1 é 5 centímetros. Isso implica que a área 1, nós sabemos que a área de um quadrado é lado ao quadrado, é L1 ao quadrado. E aí nós temos aqui 5 ao quadrado. Portanto, a área do quadrado 1, né, é igual a 25 centímetros quadrados. De todo modo, continua valendo aquela razão.
a área de 1 sobre a área do 2 continua sendo 1/4. Mas nós já determinamos que a área de 1 é 25. Então, é possível observar que essa razão aqui, né, foi obtida através da divisão por 25. Então, para eu voltar a ela, eu multiplico por 25. Se eu multipliquei em cima, para eu voltar a área de baixo para a original, eu posso multiplicar, aliás, devo multiplicar também por 25. E aí nós temos 100 como denominador. Então, as áreas originais foram essas, ó, 25 e 100. Tá vendo? Então, a trajetória que nós fizemos não está concluída ainda, está quase concluído, mas veja, nós tínhamos aqui, nós tínhamos aqui uma razão inicial, que era de 1/4, né? Concluímos com isso que a área 1 era menor que a área 2, porque ele falava do perímetro do menor, então precisava saber quem era o menor. E aí o perímetro de 20 centímetros, foi informado para nós. A partir do perímetro, descobrimos o lado, dividindo por 4. Deu 5. Beleza. Desse lado, descobrimos a área, né? A área da figura lá original, do quadrado originalmente, antes de ser simplificada aí nessa razão. E essa área, então, 25 centímetros quadrados. Ora, como a razão continua sendo válida, e quando foi dividido, o 25 virou 1, foi sinal que a divisão foi por 25. Então, se eu tinha um número antes no denominador e na divisão por 25 ele virou 4, esse número só poderia ser o 100. Então, nós temos que a área 1 é 25 e a área 2 é 100. Esse não é o propósito da questão, o propósito vai um pouco além disso. Veja, ele pergunta qual a medida do lado do quadrado maior. Veja por que nós chegamos na área do quadrado maior, no 100, na área 2. Né? Destaco ela aqui, ó. A área 2 é 100. Por que nós chegamos nela? Porque o nosso objetivo é determinar o lado do quadrado maior. Ora, se nós temos que a área é lado do quadrado, né, ao quadrado, então nós podemos tirar a raiz quadrada, né? É uma equação de segundo grau aqui, eu não vou ficar entrando em detalhes. Nós temos aqui que o lado do quadrado 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. Mais ou menos em termos algébricos. É claro que aqui nós estamos lidando com um lado do quadrado, então nós vamos usar só o positivo. Raiz quadrada de 100, 10 centímetros. Então chegamos ao lado do quadrado maior. Tá?